O Viver Bem está de volta e hoje nós estamos falando sobre esse assunto que é o mal do século, a depressão, essa doença, né? E mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Marcos, médico psiquiatra, Dr. Marcos Estevão. Agora a gente vai conhecer a história do cantor Paulo Matos. Na adolescência, ele sofreu muito com a morte da namorada e com a separação dos pais. Foi justamente nesse período que veio a depressão. Vamos ver. Quem vê um crente sorrindo, de repente pode até pensar. Paulo tem apenas 25 anos de idade e sabe muito bem o que é estar no fundo do poço. Na adolescência, ele viveu o trauma de perder sua primeira namorada em um acidente de moto. Na mesma semana, precisou lidar com a separação dos pais. Esse foi apenas o começo de anos de depressão. Comecei a sentir essa coisa, esse vazio, essa tristeza. Vamos dizer assim, a vontade de não fazer mais nada. Eu já não queria mais acordar, eu já não queria fazer mais nada, assistir TV, praticar esporte, que era uma coisa que na época eu jogava futsal. E eu não queria mais fazer, mais nada. Minha vontade era de enfiar a cabeça num buraco, como faz o avestruz, e ficar lá. O tempo foi passando e ele se rendeu a vários vícios. Paulo, que nunca havia colocado um cigarro na boca, começou a fumar e a beber. Essa situação de vazio, de você buscar em tudo, que foi aí que entrou um dos vilões da história, que foi o vício. Que eu comecei a sair, balada, bebida, cigarro, direto. Eu já cheguei a uma época de fumar 3, 4 carteiras de cigarro por dia. O momento mais crítico da depressão foi quando ele tentou acabar com a própria vida por 2 vezes. Mas felizmente Paulo encontrou uma maneira de dar a volta por cima e se livrar dessa sensação de vazio. A saída foi através da música. Ele conta que sempre gostou muito de tocar e cantar, uma vocação que deu um novo sentido à vida de Paulo. Eu sinto paz, tranquilidade, eu sinto como se cada dia eu ganhasse um coração novo. Jesus. Foi uma longa e dolorosa caminhada até que finalmente Paulo hoje deu essa reviravolta na vida dele, casou, tem 2 filhos, um de 10 e uma nenenzinha de 2 meses. Paulo, a gente pode dizer que a música, de uma certa forma, salvou a sua vida, né? Sim, claro, salvou completamente. A música, eu posso dizer que como se a música fosse aquela corda que vai lá no fundo do poço, onde ninguém consegue chegar. A música foi lá, juntamente com o Senhor Jesus, claro, e me tirou. E hoje eu tô aqui. Depoimento bonito, né? Do Paulo, tá aí falando da fé, né? Através da música, ele se diz resgatado, né? E a gente conhece muitas histórias de pessoas que encontraram na fé aí a sua tábua de salvação, né? E se mantém, é o grande tratamento, vamos dizer assim, e é um dos tratamentos, né, doutor Marcos? Sim, com certeza. Né? A fé, o desenvolver uma religiosidade, com certeza, né? Buscar preencher esse vazio da maneira correta. Eu quero agradecer a audiência, gente, o telefone não para, muita gente perguntando, a gente já sabia, já antevia, viu, doutor Paulo? Doutor Marcos, a questão da... O Paulo é o nosso personagem, o doutor Marcos está aqui, é o nosso psiquiatra hoje que está passando essas informações. A gente já sabia que muita gente ia assistir o programa e se interessar por conta desse assunto. Nós temos aqui muitas perguntas, doutor Paulo, sobre transtorno bipolar. Estou confundindo, é Marcos. Transtorno bipolar, doutor Marcos Estevão, psiquiatra. Transtorno bipolar e também a síndrome do pânico com relação à depressão. Tem a ver? Não, na verdade o que acontece é que a depressão, ela é uma doença psiquiátrica com frequentes comorbidades outras dentro da psiquiatria. Desencadear outras doenças. Exatamente. O que é comorbidade? São doenças que aparecem conjuntamente com ela. Muitas vezes, essas doenças, elas fazem parte de um sintoma depressivo. Muitas vezes são doenças separadas. Quer dizer, a depressão, ela pode ter sintomas de ansiedade, até de ataques de pânico, sem que a pessoa tenha um transtorno de pânico. Tratou a depressão, tratou o transtorno de pânico.
Muitas vezes tem que tratar isoladamente uma coisa e outra. E são associações de doenças que frequentemente existem. Então, o transtorno do pânico. A bipolaridade, o transtorno bipolar do humor, ele seria uma outra faceta da depressão. Ou a depressão ela é unipolar, em que a pessoa ela está entre a depressão e a normalidade, ou ela pode estar num quadro bipolar, que é entre a depressão, a normalidade e a mania. Mania, em psiquiatria, você pode entender como euforia, ou seja, uma alegria patológica. Exagerado. Assim como a depressão é uma tristeza patológica, a mania seria uma alegria patológica, em que a pessoa teria a impressão de que pode fazer tudo na vida, dirigir em alta velocidade. Quer dizer, então, respondendo a pergunta aqui, nós temos várias. A questão da bipolaridade e pânico também podem ser comorbidades, podem ser doenças associadas à depressão desencadeadas por ela ou não. Sim, não, o quadro bipolar, de um modo geral, quando existe, você afasta o diagnóstico de depressão, porque o quadro bipolar já é depressão e mania. O que ele pode é, dentro de uma crise, fazer um estado depressivo.